Pessoal, bom dia, paz, Senhor, manhã de bênçãos nessa manhã de sábado, dia 22 de novembro de 2025. Que essa palavra seja de fortalecimento ao seu coração, resposta e renovo. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, comente, clube de membros, botão assinar. Aqui em cima as informações, se o irmão ou a irmã desejar sentir no coração da parte do Senhor, de semear e de sustentar, de manter esse ministério de pé aqui nessa plataforma do YouTube. Vamos para a nossa mensagem, vamos para a nossa conversa. Nosso texto base vai estar lá em Juízes, capítulo 1, versículo 22, diz assim: E subiram à casa de José contra Betel, e os espias viram um homem que saía da cidade, e disseram a ele: Mostra a entrada da cidade. E ele mostrou a entrada da cidade. Eles feriram a cidade a fio de espada. Porém aquele homem e a sua família deixaram ir. Então foi aquele homem à terra dos heteus, e edificou ali uma cidade, e chamou seu nome de Luz. Mas, irmãos, esse texto aqui o Senhor falou comigo assim, num momento muito difícil. No momento que eu estava passando por um deserto muito grande, muito cansativo, e veio essa palavra. Eu, a princípio, não entendi, né? Mas depois eu fui lendo e fui entendendo o que significava, né? Esse personagem bíblico aqui, a Bíblia não fala qual é o nome dele, a Bíblia não fala quantos anos ele tinha, a Bíblia não fala de onde ele era, a gente não sabe quase nada sobre a história, sobre a origem desse homem, né? Mais uma coisa a gente sabe, né? Que ele vivia numa terra muito boa, mas ele era cercado, ele era rodeado de pessoas ruins. Esse é o ponto aqui desse texto. Ele vivia numa terra boa, que era uma cidade boa, mas uma cidade rodeada de pessoas ruins. E ele foi poupado quando o juízo veio sobre essa cidade, quando essa cidade foi invadida, né? E eu acho que o mais importante aqui é o seguinte: Deus conduziu ele a um lugar novo, né? A um lugar onde ele pôde ali com a sua família recomeçar, onde ele pôde ali fundar uma cidade chamada Luz, né? O nome Luz não é à toa, o nome Luz já dá para a gente um indício ali, né, da presença de Deus, daquilo que é o direcionamento de Deus e a mudança de Deus para a vida daquele homem. E às vezes, irmão, sabe o que acontece? A gente fica em ambiente que até tem coisas boas, sabe? Mas as pessoas não nos fazem bem. O ambiente é até bom, a terra é até boa, mas as pessoas que estão lá traz uma dificuldade, sabe, para o lugar. Ele estava em um território produtivo, aquele homem, mas era um território espiritualmente pesado, sabe? Existem fases da nossa vida que tem até oportunidades, mas a gente sente que a gente não pertence àquilo ali, a gente não pertence àquele, sabe, àquele lugar, a estar ali no meio daquelas pessoas. Isso acontece, tá? E foi exatamente isso que aconteceu com esse homem aqui. E o que o Senhor fez? Levou ele, conduziu ele a um novo lugar, onde ele pôde fundar ali uma cidade chamada Luz, ou seja, um novo ciclo, uma nova história, um novo momento foi gerado na vida daquele homem, e não só na vida dele, na família dele. O texto fala que a terra era boa, mas os homens eram maus. A cidade que ele habitava antes, que a terra era boa, era Betel. E olha que interessante, o nome Betel significa a casa de Deus. Agora olha que contraste, o lugar era bom, a estrutura era boa, o nome era um nome bonito, santo, a casa de Deus, mas os homens que estavam ali eram maus. Lembra alguma coisa? Qualquer coincidência, qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Nem sempre a bondade do lugar, sabe, no sentido de ser um lugar bom e tal, compensa. Nem sempre compensa. Principalmente, a bondade do lugar nunca compensa a maldade das pessoas. Quantas vezes a gente tenta permanecer em um ambiente, em um lugar que parece até bom, sabe? É um emprego que é bom, mas as pessoas são tóxicas, sabe? É uma vizinhança que é boa, mas a convivência é amarga. É uma família boa, mas está no meio deles, parece que todo mundo torce contra, parece que todo mundo te inveja, sabe? São esses ambientes. A igreja é boa, a igreja é até boa, mas é um ambiente pesado, sabe? Um disse-me-disse, uma fofoca, uma confusão. E nesse tipo de ambiente Deus mostra, se a gente tiver a percepção, a sensibilidade, Deus vai mostrar, não é o lugar. Essa palavra, ela veio. Eu já falei para vocês que eu congreguei por mais de 20 anos numa igreja, numa denominação. Não saí murmurando, não saí brigando, não saí falando mal da igreja. Vi ao longo dos anos, eu fiquei mais de 20 anos, o que eu mais vi era a gente saindo. As pessoas saem e, como dizem, né, cospe no prato que comeu, né? Começa a falar mal de uma igreja que por anos serviu ali, que o Senhor abençoou a vida da pessoa ali naquele lugar. Eu não fiz isso, não fiz. A igreja é boa, mas as pessoas eram más. Exatamente esse texto serviu
porque não todas, mas a liderança ali daquela igreja era uma liderança, havia muita vaidade no coração. Eu nunca tive problema com isso, irmão. Isso aí para mim, eu convivi com isso ao longo desses 20 anos. Nunca foi motivo de eu sair da igreja. Só que naquele momento, naquele tempo eu tive que sair, porque ali era uma lápide de dor. Tem uma mensagem de uma irmã que eu gosto muito, que ela fala que a gente não deve voltar à lápide da nossa dor. O lugar onde nem sempre é um lugar que a gente deve continuar. Às vezes Deus vai transformar a tua história naquele lugar. Ele vai te dar o teu Manassés, ele vai te fazer sorrir no lugar da tua dor. Mas muitas vezes a gente tem que abandonar aquele lugar. Aquele homem, ele teve que abandonar aquele ambiente. Ainda que fosse um ambiente, tivesse um nome bonito, a casa de Deus, Betel. Os homens eram maus, sabe? Ele sai. E aquela transição talvez tenha doído, mas foi necessária. A palavra fala que o homem saiu daquela terra. Sair não é fácil, meu irmão. Sair exige coragem. Sair é admitir que acabou, é admitir que não dá mais para ficar. Sabe, que aquele ciclo encerrou. E para muitos isso é difícil, né? É difícil, sabe? Sair, abandonar um lugar que você gosta, mas que você sabe que aquilo ali está te fazendo mal. Sair daquilo que não é confortável, né? Aquele homem só construiu Luz, a cidade de Luz, porque ele teve a coragem de abandonar a cidade de Betel. Foi por esse motivo. Se ele não tivesse saído de Betel, ele nunca teria chegado em Luz. Ele nunca teria fundado uma cidade. Sabe, tem gente tentando construir Luz, mas vive como se ainda estivesse em Betel. E isso é um problema. Tem gente querendo futuro, mas está preso no passado. Tem gente pedindo uma nova estação, mas não larga o ambiente antigo, mas não larga a estação antiga, aquilo que viveu. Eu estava conversando esses dias, é o tempo, o lugar. Eu posso ir naquele lugar com as mesmas pessoas, mas o tempo que eu vivi naquele lugar não volta mais. Não volta, o tempo se foi, sabe? E ele funda uma cidade chamada Luz, foi um novo lugar, foi um novo nome, um novo destino. E agora vem aquilo que eu acho que é o mais poderoso. Ele chega na terra dos heteus, era uma terra pagã, era uma terra estranha, era uma cultura diferente. Ali, na terra dos heteus, ele funda uma cidade. E qual era o nome? Luz. Luz significa o quê? Revelação, brilho, clareza, iluminação, direção de Deus. Luz. Luz. Em outras palavras, meus irmãos, ele saiu do lugar que ele tinha, que era Betel, o nome era Casa de Deus, mas não tinha luz, porque às vezes não é porque o lugar se chama Casa de Deus, não, porque ali é a Casa de Deus, não, porque ali Deus foi que abriu essa porta, não, porque Deus que me levou, Deus que me colocou ali, Deus que... Mas se não tem luz, não serve. Ele saiu do lugar que não tinha luz, mas tinha um nome muito bonito, para fundar uma cidade que carregava o nome de Luz, na sua essência, sabe? Não é onde você começa, é onde Deus te estabelece. Às vezes você vai começar em Betel, mas Deus vai te estabelecer em Luz. Você pode ter saído de um ambiente tóxico, de um ciclo ruim, de uma fase pesada, mas onde Deus está te levando, você vai construir luz. Vai ser um ambiente de luz. Luz na sua família, luz no seu propósito, luz nos seus relacionamentos, luz nas suas decisões, luz no seu ministério, luz na sua identidade, sabe? Eu acho que é ainda mais profundo, meu irmão, minha irmã. Ele não encontrou luz, ele construiu luz. Há coisas na sua vida que Deus não vai te dar pronta, sabe? Ele vai te dar o terreno, ele vai te dar os meios, ele vai te dar a graça e você vai construir luz. Você que vai construir. Eu acho que a história desse homem aqui é uma história tão simples, um personagem que a gente nem dá valor, sabe? Mas ela mostra que há lugares que pode ter até o nome de Deus, mas são ambientes sombrios, sabe? Outra lição, Deus ele preserva aquele que ele, o Senhor, quer levar para um novo destino. Porque aquele homem não foi destruído, a cidade foi destruída, mas ninguém tocou na família daquele homem. Ninguém tocou naquele homem. E por mais que sair seja difícil, permanecer no lugar errado é a pior de todas as decisões. É mais difícil ainda. Então, onde Deus te estabelece, meu irmão, minha irmã, você não vai apenas entrar, você vai edificar, você vai construir. Prepare-se. Nessa manhã de sábado, se prepare para deixar Betel e para entrar em luz, para fundar luz. Sabe? Aquele homem, ele não só viveu um novo tempo, mas ele viveu um tempo quando ele tomou uma decisão, que ele disse, eu não vou ficar mais aqui, não vou. Sabe? Abra mão do que é bom para viver o que é de Deus, porque o que é de Deus é melhor para você. Luz. Ah, mas tem o nome de Deus. Luz. O que adianta ter o nome dele ser sombrio? Vou fundar luz, vou construir. Eu vou construir um novo tempo.
na presença do Senhor. Deus abençoe vocês.